mostrar para vocês o livro, O que Toda Mãe Gostaria de Saber sobre a Disciplina Bíblica. Ele, ali atrás, ele fala especificamente sobre a questão da vara, né? Conta um pouquinho a nossa experiência com nossos 4 filhos, mas o fundamental dele é a base bíblica para a disciplina de filhos. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo muito, né, que é conduzir os nossos filhos a Deus. É um assunto que faz meu coração realmente palpitar, né? E eu queria começar fazendo um chamado a nós crentes para termos filhos. É um assunto que eu sempre falo, e cuidado, meninas. Costumo dizer que no ano seguinte que eu vou numa igreja, pipoca menino na igreja, para todo canto. Então, se segurem aí. É interessante porque muito tem se falado, né? Joe Big fala muito isso no livro Evangelizando os Filhos da Aliança. Ele fala que muito tem se falado sobre o crescimento de igreja nos dias de hoje, né? Muitos manuais sobre o crescimento de igreja, livros sobre isso, palestras, aulas sobre o crescimento de igreja, mas a gente tem abandonado a ideia de que a igreja também cresce muito poderosamente através dos filhos dos crentes. A gente esquece isso, né? Muitas vezes a gente tem um grande anseio missionário no coração. A gente ora pela África, a gente ora por vários países diferentes do mundo e a gente não quer ter filho. Ou a gente é mesquinho, a gente quer ter pouco filho. E os que a gente tem, a gente não quer ensiná-los no caminho do Senhor. Hoje eu conversava com algumas meninas sobre esse tema, né? E eu estava falando com elas. A Bíblia não diz quantos filhos nós temos que ter, e Deus tem uma quantidade de filhos para cada um, né? Às vezes você nunca vai ter filhos, às vezes você tem um filho só, às vezes você tem um, adota 3, às vezes você adota 4, às vezes você tem 7 filhos, como uma amiga que tem, né? Então a Bíblia não diz quantos filhos nós temos que ter, mas uma coisa é certa, o princípio devemos pedir filhos a Deus, porque é dessa maneira que o Evangelho cresce, que a tocha do Evangelho é propagada a todas as nações, é através da geração de filhos. Interessante porque Spurgeon, ele dizia isso, olha que interessante, ele dizia assim: estou convencido de que entre os nossos convertidos, aqueles que são nascidos e criados na igreja, estão entre os mais firmes que temos. Creio que eles têm sido mais genuinamente numerosos do que qualquer outra categoria de convertidos e também mais constantes e sólidos no longo prazo. Olha que interessante essa fala de Spurgeon, né? Isso deve fazer arder no nosso coração, que não obstante o Senhor seja poderoso e traga pessoas de famílias, isso é uma coisa incrível, que nunca ouviram do Evangelho, né? Famílias inteiras, gerações inteiras que não temeram e não amaram o Senhor. De repente Deus pinça uma pessoa daquele meio e a partir dali aquela geração toda é uma geração que ama o Senhor. Isso é incrível, mas esse não é o meio comum, esse é um meio extraordinário. O meio comum é o chamado crescimento orgânico da igreja, né? Então, crentes gerando crentes, e a gente vai falar sobre isso. Esse é o tema hoje, e a gente deve se lembrar que isso não é um meio automático. Não é selo de crente no sentido de que eu sou crente, então eu vou ter filhos crentes. Não. O Senhor vai usar a minha instrumentalidade como mãe para pregar o Evangelho aos nossos filhos. A gente precisa se lembrar disso, né? Não é o fato de nascer na igreja, ou de ser batizado, ou de estar no meio da igreja. São coisas importantíssimas, mas não é isso que faz um filho de crente ser crente. Nós precisamos lembrar que é o Espírito Santo de Deus que vai agir na vida dele, mas o Espírito Santo usa meios, e os pais são meios importantíssimos para que isso aconteça. Muitas vezes nós fazemos como nós fazemos em muitas outras áreas, ou nós vamos para um canto, ou nós vamos para o outro. É difícil a gente caminhar com serenidade, né? É difícil a gente caminhar com moderação em qualquer assunto, nesse assunto também. Muitas vezes a gente acha que porque, como eu estava falando, são filhos de crentes, então eu não preciso fazer nada, eu só preciso existir e os meus filhos vão ser crentes. Por outro lado, às vezes a gente luta
com as próprias forças, com o nosso próprio braço, né? Então a gente prega, ensina, disciplina e esquece que o Senhor é quem elege e de que é o Senhor quem faz a obra. Então, nem uma coisa, nem outra. Nem a gente pode abandonar o ensino dos nossos filhos, achando que Deus vai resgatar nossos filhos do nada, e também nós não devemos confiar na força do nosso braço. Eu ouvi que tem uma frase que eu amo sobre esse assunto, e eu sempre uso. Ele diz: lute pela alma dos seus filhos como se a salvação deles dependesse de você. Então, ele reconhece que não depende, ele reconhece que depende única e exclusivamente do poder do Espírito Santo de Deus convertendo o coração dos nossos filhos, mas nós devemos lutar por isso. As duas coisas andam juntas. Não é assim na conversão dos pecadores? É Deus quem regenera, mas isso é feito através do quê, gente? Da pregação da palavra, né? É através da pregação. Esse foi um meio que Deus utilizou para que os homens fossem salvos. Então, assim também funciona com os nossos filhos. E esse assunto é um assunto tão importante para nós, um assunto tão querido, porque não está falando só da nossa família, está falando do povo de Deus. Por isso é um assunto que deve ser tão profundamente estudado, que nós devemos amar tanto, que é a educação dos filhos da aliança. Nós estamos falando da família do pacto, nós estamos falando da família de Deus. Vocês se lembram quando o filho de Moisés quase foi morto, Gerson, porque Zípora não queria deixá-lo circuncidar? O que aconteceu? Que o anjo do Senhor chegou e queria matá-lo. Por quê? Porque ele não era circuncidado. O que Deus está dizendo ali? Esse filho é meu. Então essa é uma ideia que a gente precisa trazer aqui na cachola. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. E quando nós trazemos os nossos filhos ao batismo, é isso que nós estamos fazendo, reconhecendo que aquele filho é do Senhor. Inclusive, as promessas que nós fazemos diante de Deus no batismo dizem isso. Nós prometemos trazê-lo à igreja, nós prometemos conduzi-los nos caminhos do Senhor. Mas o que nós estamos reconhecendo ali? Estamos reconhecendo que esses filhos não são nossos, estão conosco por um pequeno período de tempo para que nós os encaminhemos ao Evangelho. E aí, se nós formos ver, nós temos muitos textos na Bíblia que vão falar sobre isso, que os nossos filhos são filhos do Senhor, que o pacto é desenvolvido através da descendência. Nós já ouvimos isso hoje aqui, quando falamos lá de Gênesis 3, quando acontece o pecado e quando há a promessa de que através da descendência viria o Redentor. Então a descendência é uma coisa importantíssima. Outra coisa interessante também, o pacto que Deus fez antes do batismo, na antiga aliança, era a circuncisão. Onde era aplicada a circuncisão? No órgão reprodutor. Por quê? Tem a ver com descendência. Não é incrível? É incrível. Abra lá comigo Salmo 78. É um texto muito lindo e que vai falar exatamente isso, da nossa obrigação de passar à futura geração o conhecimento do Evangelho. Salmo 78, versos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei. Está falando do quê, gente? Está falando da lei de Deus, está falando da palavra de Deus. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Que texto incrível!
E é um texto que mostra assim, olha, você conta aos seus filhos, e os seus filhos contam aos filhos deles, e os filhos deles contam à próxima geração. Não foi assim que o Evangelho chegou a nós? Você imagine se o seu bisavô só quisesse ter gato e cachorro, não quisesse ter filho. Como a nossa igreja hoje ia ser mais pobre, com menos pessoas, com menos crentes, com menos adoradores do Senhor. Então, isso é uma coisa que importa. Eu sempre gosto de contar do exemplo de Ted Tripp, dizendo dos filhos dele, né, que um dia ele olhou os cinco filhos dele e pensou, poxa vida, onde será que eles estarão daqui a 100 anos? Onde será que estará a geração desses meninos que estão aqui brincando perto de mim? E ele disse, poxa, eu queria tanto que eles fossem convertidos e que eles, todos os filhos, os netos e os bisnetos estivessem ainda na igreja, estivessem amando e temendo ao Senhor. E ele disse, puxa, eu não posso fazer nada a respeito disso. Eu só posso fazer em relação a eles. Então eu vou fazer o meu trabalho bem feito. Porque se eu fizer o meu trabalho bem feito com eles, então eu vou orar para que eles façam bem feito o trabalho deles para com os filhos deles. E assim, de geração em geração. É assim que Deus trabalha com o seu povo. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. A descendência importa. Gerações importa. Foi através de gerações que Deus trouxe o Messias. Foi através das gerações. Então, essa aliança se desenvolve através das gerações. Olha o que Charles Hodge fala sobre isso. À vista de Deus, pais e filhos são um só. Os primeiros, os pais, são os representantes autorizados desses últimos. Agem por eles, contraem obrigações em nome deles. E em todos os casos, portanto, onde os pais entram num pacto com Deus, eles levam consigo seus filhos. Essa é a doutrina do pacto, é a doutrina que nós amamos e seguimos. Se um homem se unisse à comunidade de Israel, ele assegurava para os seus filhos os benefícios da teocracia, a não ser que estes filhos voluntariamente os renunciassem mais tarde. E assim, quando um crente adota o pacto da graça, ele traz os seus filhos para dentro dessa aliança, no sentido de que Deus lhes promete dar, no tempo determinado por ele, todos os benefícios da redenção, se eles não renunciarem voluntariamente ao seu compromisso batismal. Então isso é uma coisa belíssima. Deus se compromete conosco a nos ajudar a trazer aquela geração a seus pés, porque esse é o interesse dele. Não é só um interesse nosso, que amamos ao Senhor e que queremos ver os nossos filhos amando ao Senhor. Isso interessa ao reino. Por isso que eu falei no começo, às vezes a gente está tão envolvido com missões, a gente está tão envolvido com a igreja, e a gente esquece que a nossa primeira igreja é o nosso lar. E às vezes a gente dá a vida para evangelizar outras pessoas e não prega o evangelho aos filhos que Deus nos deu. Ainda sobre isso, Susan Hunt, no livro A Graça que Vem do Lar, que é um livro lindíssimo, ela fala um pouquinho sobre essa questão das genealogias, e ela diz como as genealogias invadem a Bíblia. Né? Às vezes, se você já tentou fazer isso, a leitura bíblica anual, a gente sempre trava nas genealogias, né? É sempre difícil, né? Fulano, que gerou Beltrano, é um trava-língua muitas vezes, não consegue falar o nome deles, né? E lá para a matéria boa sobre os anjos e a luz e a glória de Deus, mais uma vez, Deus caprichosamente reiterou a genealogia. Mateus 1 começa com genealogia. E ela, Susan, conclui dizendo, é como se estivesse gritando para nós que o fio do pacto corre através das famílias, através das gerações. É por aí que o fio da aliança de Deus com seu povo corre. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, que os filhos nascidos na nossa família são nascidos para o Senhor. Por isso eu acho tão lindo quando os jovens se casam cedo e querem ter muitos filhos, não pensando em ser servidos por esses filhos ou pensando em obter alguma vantagem para si, não, mas para se desgastar, né? Para gastar todo o seu dinheiro. Às vezes as meninas falam comigo, mas tem muito filho, dá trabalho. Tem muito filho, gasta muito dinheiro. Tem muito filho, atrapalha a carreira. É isso mesmo. Mas para que nós estamos aqui?
A gente gosta de dizer que a gente vive para a glória de Deus. Vive nada. A gente vive para a gente. A gente vive para o nosso conforto. A gente vive para ter realizações pessoais. Muitas vezes não é o reino de Deus a prioridade da nossa vida. E a gente precisa repensar estas coisas. Aqui certamente é evidente o extraordinário amor de Deus para conosco, em que logo que nascemos, logo que deixamos a madre, Ele solenemente ordena que sejamos trazidos do seio de nossas mães para os seus próprios braços, para nos conceder desde o berço a insígnia da nossa dignidade e reino futuro, e para pôr em nossos lábios o cântico, Salmo 22, de 9 a 10. Contudo, Tu és quem me fez nascer, me preservaste estando eu no seio de minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Que coisa linda, né? Que coisa incrível é nós sabermos que nós fomos desde o momento da concepção, desde antes da concepção, nós fomos pensados por Deus. E nós fomos dados aos nossos pais, principalmente você que nasceu numa família cristã e reclama da sua mãe, que a sua mãe não fez isso, que a sua mãe não fez aquilo, que seu pai fez aquilo outro. E como a gente peca muitas vezes, né? Só o fato, mesmo que nossos pais não tenham grande conhecimento do Evangelho, só o fato de nós termos nascido no Evangelho já é uma bênção gigantesca. E aí nós não nascemos, mas agora temos daqui para frente a oportunidade de que gerações à frente já nasçam amando e temendo ao Senhor. E isso é uma bênção incrível. Outro texto que nós amamos muito é o texto de Deuteronômio. Abre aí comigo, Deuteronômio 6. Ali o segundo grande discurso de Moisés, antes de entrar na terra prometida, ele chama o povo e faz aquele resumão da lei do Senhor. E é incrível ver como os filhos estão incluídos. Vou fazer um desafio para vocês. Agora, todo o texto que vocês lerem que disser teus filhos, os filhos de teus filhos, tua descendência, você marca na tua Bíblia. Você vai se assustar com quantas vezes Deus se refere aos filhos e aos filhos dos filhos e à descendência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que se cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Então, lembrando, né, de todos aqueles estatutos, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques. Multiplicação é bênção do Senhor na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha aí, está falando dos próximos, mas já falou dos passados também. Aí o fio do pacto correndo pela descendência. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí o que você vai fazer com elas? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra. Que coisa incrível! Antes de entrar na terra, Deus está falando: ama o Senhor, obedece ao Senhor e faz mais uma coisa: ensina os teus filhos a fazerem isso. Essa é a coisa mais importante que você vai fazer na sua vida, depois de amar e temer ao Senhor. E essa é a ordem aqui, né? Essas palavras que eu estou te ordendo, primeiro estarão no teu coração. Porque se você não ama e não teme, você não pode fazer alguém amar e temer. E o segundo objetivo: ensinar isso aos teus filhos. Havendo entendido os mandamentos, as pessoas eram responsáveis pela sua transmissão aos seus filhos.
Vocês o repetirão aos seus filhos. Os mandamentos deveriam ser tema das conversas, tanto dentro de casa como fora de casa, no começo do dia e no fim do dia. Esse texto chamava a atenção do povo de Deus para que eles fizessem dos mandamentos do Senhor o centro da sua vida. Tudo giraria em torno dos mandamentos do Senhor. Ele diz assim: ele ordena que os pais instruam a seus filhos sobre as ordens de Deus, não só para que estes pudessem, em seus dias da infância, tomar parte em cerimônias religiosas com inteligência e carinho, como também mais tarde, em sua juventude, pudessem preservar a religião e transmiti-la àqueles que viriam depois dele. Que coisa incrível! Matthew Henry não fala só sobre o futuro, ele fala sobre as crianças hoje, pequenas, tomassem parte nas cerimônias com respeito e com carinho. É o tema da palestra de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a presença das crianças no culto público, né? Olha a preocupação. Não é só o futuro, é o presente também. Eles são adoradores hoje já. Eles são filhos de Deus, são filhos do pacto. E mais tarde, eles pudessem preservar a religião e transmiti-la àqueles que viriam depois deles. E aí nós temos outros textos que falam sobre isso. Abre aí comigo, Deuteronômio 4, verso 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha aí, vovó. Você tem um papel importante em ajudar as mamães a transmitir as grandezas de Deus aos seus netos. Deuteronômio 11, versos 18 a 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Êxodo capítulo 12, verso 24. Êxodo capítulo 2. Esses foram só alguns textos que eu separei para mostrar para vocês, mas são dezenas deles. Êxodo capítulo 12, 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Está falando da Páscoa. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Aqui ele está falando para que nós ensinemos o que está acontecendo ao nosso redor. Da ideia de que os filhos estão ali vendo e perguntando: papai, o que é isso? Como é que isso funciona? E os pais estão ali ensinando. Então, algo que a gente precisa sempre lembrar é que a aliança que Deus faz com os pais, ela tem promessas, sim, mas ela também traz responsabilidades. Então, quando você apresenta o seu filho ao batismo, você está pedindo as bênçãos do Senhor sobre ele, mas você também está se comprometendo diante do Senhor. Joe Bick diz assim: a aliança cria um contexto dentro do qual nós fazemos uso diligente dos meios de graça e cremos que o Deus da aliança frequentemente honra o uso desses meios. Isso aqui é para você que chora toda noite pedindo ao Senhor que salve seus filhos, que eles sejam crentes. Joe Bick diz que Deus comumente honra pais que brigam, que lutam pela alma dos seus filhos. E ele diz: honra o uso desses meios por ele mesmo ordenados. Quer dizer, ele ordena os meios e ele abençoa quando você usa os meios que ele ordenou para trazer os seus filhos ao conhecimento do Evangelho. Ele de maneira alguma está obrigado a fazê-lo, falando da salvação dos nossos filhos. Não obstante, as Escrituras afirmam que o Espírito Santo ricamente abençoa a evangelização e criação dos filhos da aliança, em conhecimento, fé, amor e obediência, através da bênção concedida pelo Espírito Santo, cuidados
paternais fiéis frequentemente resultam em regeneração e em vida de fidelidade pactual. E isso é um consolo tremendo para nós, porque é desgastante, é um trabalho enorme, mas nós não estamos sozinhos. Tem alguém mais interessado do que nós na salvação dos nossos filhos, e esse alguém é o Senhor. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos de maneira formal e de maneira informal. E nesses últimos minutos nós vamos desenvolver essas duas maneiras que Deus requer de nós ensinarmos o Evangelho aos nossos filhos. Primeiro nós vamos falar da maneira informal. Como é que nós podemos fazer isso todo dia? Nós podemos fazer isso aproveitando cada pequena oportunidade. Os nossos filhos devem saber que os lares da aliança são templos nos quais Deus é reconhecido e Deus é adorado. Na nossa casa, Deus é o Senhor do nosso lar. E como é que os nossos filhos vão saber disso? Na nossa lida diária, o tempo todo. Você deve ser uma mãe que está o tempo todo interessada na alma dele, como nós falamos hoje de manhã, em toda e qualquer pequena oportunidade e grande oportunidade. Quando o seu filho desobedecer e você for corrigi-lo, quando o seu filho brigar com o irmão e você for ensinar ele a não ser egoísta, isso tem mais importante. Quanto mais irmão, mais briga. Quanto mais briga, mais oportunidade para ensiná-los a se quebrantarem, a dar o melhor para o próximo, a cuidar do irmão. Isso é uma bênção. É uma bênção porque é no exercício do dia a dia que eles vão aprender a ser crentes. Então, nós precisamos estar ligados nisso. Os puritanos, eles tinham essa fama de aproveitar toda e qualquer oportunidade para pregar para os seus filhos. Então, a história conta que às vezes eles estavam passeando pela cidade e tinha uma briga num bar. E aí eles diziam: tá vendo, meu filho? Eles não amam o Senhor, eles não temem o Senhor, são dominados pelo álcool, fuja disso. E daí eles estavam passando por um lago, tinha cisnes, filho que cisnes lindos. Quem criou? Foi Deus. Para que Deus criou? Para a sua glória. Todo o universo está cheio da glória do Senhor. O salmo tal fala isso, o salmo tal fala aquilo. Qualquer coisa que acontecia na vida deles, por menor que fosse, era a oportunidade para a pregação do Evangelho na vida dos filhos. Eles não esperavam chegar domingo para o departamento infantil dar um jeito naquilo que nós não demos a semana inteira. Muitas vezes a gente troca de igreja porque o departamento infantil daqui não é tão bom quanto o dali. Mas pergunta se essa mãe faz culto doméstico. Faz não dá tempo. Pergunta se essa mãe ora com e por essa criança. Não, porque não dá tempo, ela tem mais coisas para fazer, tem coisas mais importantes para fazer. Walter Chantre, no seu livro A Sublime Vocação da Maternidade, se vocês não leram esse livro, vocês precisam ler A Sublime Vocação da Maternidade. Ele diz assim: muitos são salvos em lares em que os pais não cuidam dos seus filhos, em lares desajustados. Isso é uma verdade. Deus salva quem Ele quer salvar. E eu tenho ouvido cada história, vocês não têm ideia de tanta história que eu ouço. Eu fico assim, ó. Esses dias uma moça me procurou contando a história dela e eu chorei. Porque era uma menina ainda quando os pais se separaram, o pai se matou, a mãe levou uma surra do irmão, morreu por causa dessa surra. Uma menina viu tudo isso, a vida totalmente fora dos trilhos. Essa menina hoje é crente, convertida, casada com um homem crente, tem um filho, preocupada em ensinar o Evangelho. Isso é uma coisa impressionante. Isso é impressionante como é que Deus age dessa maneira. E aí ele continua, né, que realmente muitos são salvos em lares assim. Estes, assim mesmo, têm vivido vidas úteis para o Senhor. Porém, diz o Alexandre, a maioria dos grandes servos de Deus que têm infligido derrotas no reino de Satanás foram criados em lares estáveis. E é quase sempre uma boa mãe que produz tal estabilidade.
Por quê? Porque a gente passa uma parte do tempo com eles. Nada pode substituir o cuidado e o treinamento de uma mãe fiel. Aqueles que ficam sem essa bênção na infância carregam fardos durante a sua vida. Cicatrizes emocionais por causa da negligência materna são deficiências no reino do Senhor. Então a gente precisa lembrar disso, que quanto mais nós investimos nos nossos filhos, menos dificuldades na vida adulta cristã eles terão. Basta você olhar para você. Se você não foi criado num lar cristão, as lutas que você tem hoje são lutas que seus filhos não vão ter. Vão ter lutas, vão ter pecados, óbvio, mas as lutas serão menores. Isso é um incentivo para nós, para aproveitarmos cada pequena oportunidade para ensinar o Evangelho para os nossos filhos. E também precisamos pregar o Evangelho de forma proposital. Então não é só aproveitando as oportunidades, mas nós também precisamos ensinar todo o conselho de Deus para os nossos filhos. Joe Bick, ele diz assim: pais em especial, sois designados para serdes ministros em vossas próprias casas. Vossos lares são como pequenas igrejas e pequenos seminários, onde juntamente com vossas esposas servireis como profetas, instruireis vossas crianças quanto à verdade de Deus, falando em suas mentes, consciências e corações e vontades. Assim, a abrangência do vosso dever vai além de ensinar histórias e doutrinas bíblicas. Inclui também a aplicação daquelas histórias e daquelas doutrinas em sua vida diária, visando o desenvolvimento espiritual, moral, social, emocional e físico da vossa querida descendência. Então, assuntos como quem é Deus, o que Ele faz, a seriedade do pecado, abandono de pecado, a lei moral de Deus e a sua aplicação, são assuntos que devem ser recorrentes no nosso lar. Não só na nossa vida, que Ele veja essas verdades muito claras, mas também ouvir. Não tenha medo de falar sobre todo o Evangelho dos seus filhos, porque eles entendem. Às vezes a gente não quer falar sobre alguns assuntos, né? Eu conheço pais, por exemplo, que não falam sobre morte. Morreu alguém da família, eles escondem, diz que está viajando, porque ele é muito pequenininho, ele não vai entender. Excelente oportunidade para falar da queda e suas consequências. Não subestime a inteligência dos seus filhos. A gente vai falar sobre isso amanhã um pouquinho. Não subestime o poder do Espírito Santo de Deus de convencimento através das verdades eternas do Evangelho na vida dos seus filhos. Então fale sobre todos os assuntos. Não esconda assuntos que a Bíblia não esconde para os seus filhos. Nós precisamos falar sobre a necessidade da fé em Cristo, sobre quem é Jesus, sobre santificação, sobre santidade, sobre a alegria dos céus, os terrores do inferno. Por que não? É uma realidade, é uma verdade. E aí a gente pode se perguntar: é muito assunto, não vai dar tempo, ele vai casar, eu não vou ter terminado. É verdade, ele vai casar e você não vai ter terminado de falar sobre todos os assuntos que você precisa falar com ele. Por isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter um plano, a gente precisa sentar com o nosso marido para pensar o que nós queremos ensinar para os nossos filhos. Quais são as doutrinas que a gente precisa afirmar aqui em casa, de acordo com as idades deles? Nós fazemos planos para tudo. A gente faz plano para as férias, a gente se organiza para a obra que a gente vai fazer na nossa casa no ano que vem. Para tudo a gente senta e planeja. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Se um homem vai construir uma torre, ele precisa sentar e planejar para saber se ele tem recursos para chegar até o fim. E a gente precisa saber fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Mas na evangelização dos nossos filhos também. Não é uma coisa a esmo. Nós precisamos sentar e conversar com os nossos maridos. Quais são os objetivos que nós temos com os nossos filhos. E aí isso é uma coisa peculiar de cada família. Eu quero dar apenas algumas ideias para que vocês pensem sobre o assunto e para que vocês, como família, conversem sobre o assunto. Cada família vai ter o seu jeito de fazer, cada família vai ter um material próprio que vai usar. E hoje, gente, vocês são muito felizardas. Você pensa, quando eu tive filho, em quanto material eu tinha? Quase nada. Há 30 anos atrás.
quase nada a gente tinha em português. Hoje, se você digitar assim, catecismo infantil, aparece 10 catecismos reformados infantis. Até catecismo para bebê, que falam 2 palavrinhas ou 2 sílabas, você tem. Ensinando fundamentos da fé para eles. Hoje você tem materiais maravilhosos disponíveis até gratuitamente. Né? Então a gente tem muito menos desculpa hoje do que eu tinha no meu tempo, viu? Vocês são mais responsáveis. A oferta hoje é maior. Então nós podemos usar vários recursos. Nós podemos usar os catecismos reformados, que são ensinamentos em forma de perguntas e respostas que as crianças aprendem a decorar. E você que é presbiteriano, você tem o breve catecismo de Westminster. Você sabe que o breve catecismo era para criança, né? A lapa de resposta. Nem a gente decora, porque hoje a gente decora mais nada, né? Hoje em dia a gente perdeu esse hábito, né? Inclusive, disse que decorar é horrível, né? Mas não é não. A educação clássica é fundamentada nisso, né? Então, as crianças decoravam o breve catecismo. Conta-se que numa guerra, não lembro aonde, nem com quem, nem em que ano, a forma de um soldado se identificar com o outro, de que um passava para o outro, perguntava qual o fim principal do homem, e respondia: a glória de Deus, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então ele já sabia que era um irmão, né? Mas eles se reconheciam assim. Vê, se é no tempo de hoje, não dava para reconhecer, porque a gente não declara mais, né? E para você que não é presbiteriano e não conhece os símbolos de fé da igreja presbiteriana, provavelmente a sua denominação deva ter símbolos de fé, né? No nosso caso, a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e o catecismo menor é um resumo das doutrinas que nós cremos, né? Então, o que nós cremos sobre Trindade? Vai lá, que está sistematizado. O que nós cremos sobre a vida eterna? Está lá. O que nós cremos a respeito dos 10 mandamentos? Qual é a extensão dos pecados em cada um dos 10 mandamentos? Vai lá no Catecismo Maior, que você vai encontrar toda a explicação, as referências bíblicas para isso. Então, é um resumo didaticamente exposto da nossa fé. Não podemos roubar isso dos nossos filhos. Eles precisam conhecer, e esse é um excelente caminho. Outro caminho muito comum que os nossos pais usavam: decorar versículos bíblicos, decorar textos inteiros. Esses dias eu recebi de uma moça, o filho dela falando um salmo, eu não me lembro mais agora o número. Qual é o salmo? Eu acho que é o salmo 121. O menino tinha 3 anos. Não. Mas o menino tinha 3 anos, o menino não sabia falar direito. Ele recitou o salmo inteiro. A coisa mais linda. E quanto mais a gente dá para eles, mais a gente vê que eles podem, né? A gente tem a tendência de idiotizar muito as crianças, né? De achar, isso faz parte também da cultura pobre que a gente está inserido, né? Uma cultura de músicas ruins, de conteúdos ruins, basicões, né? E nós crentes estamos entrando por esse caminho também. Mas a gente tem que buscar a excelência para os nossos filhos. A gente tem que buscar ensiná-los acima do que eles podem, para eles alcançarem ali. Quando eles alcançarem ali, a gente ensina mais. E você vai se surpreender quando você começar a fazer isso com o seu filho, né? Eu lembro que a primeira vez que o meu filho mais velho saiu com o Orébia para pregar, quer dizer, o Orébia foi pregar e ele saiu com o meu filho. Eu não estava, eu estava na igreja local, e ele foi com os 2 mais velhos, que eram pequenos na época, e sentaram aqui na frente, o Orébia pregando. O Orébia disse: olha, eu não quero vocês conversando, presta atenção que eu vou chamar o nome de vocês, presta atenção na pregação. Mas eles eram muito pequenos. E quando eles voltaram, o Orébia contou que ele voltou, o Lucas mais velho, ele voltou contando toda a parábola do filho pródigo para ele. Chamou a atenção dele para alguns detalhes que ele não tinha falado. Então a gente realmente subestima o quanto eles entendem e o quanto a alma deles tem sede do Evangelho. O quanto eles desejam entender as coisas de Deus. Não deixa para fazer isso quando for tarde demais. Não deixa para
contar as verdades do Evangelho para eles quando eles não quiserem mais ouvir. Aproveite agora as perguntas difíceis que eles fazem, porque eles fazem. Eles fazem perguntas muito difíceis. De vez em quando tem mãe desesperada atrás de mim. Pelo amor, o que eu faço? Eu não sei responder a pergunta desse menino. Eu chamo o pastor, pede ajuda do pastor. A pergunta é teológica demais. Uma vez ela foi pregar numa igreja, veio um menino, 9 anos, veio cumprimentar na porta da igreja e falou: pastor, quero lhe fazer uma pergunta. Eu tenho pensado muito nisso. Se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele deixou? Por que ele botou a árvore lá? Se ele sabia que eles iam comer? Gente, um menino de 9 anos, ele estava ali, a cabeça dele estava assim, ó. Agora vai uma mãe não dar resposta, ignorar. Esse menino vai crescer com a cabeça a mil, buscando respostas, e numa hora pode ser que ele não queira mais encontrar essas respostas. Então a gente precisa trabalhar com os nossos filhos para que eles entendam as verdades do Evangelho. Também nós podemos ter um roteiro das histórias do Antigo e do Novo Testamento que a gente quer ensinar para eles, né? Nós podemos ler frequentemente livros devocionais ou de histórias bíblicas para eles. Então a gente tem muito recurso para usar, né? Nós podemos fazer esse planejamento tendo horários específicos. Isso é uma coisa boa. É ele saber que tem um determinado horário em que tudo para que eles se reúnam, para que a família se reúna, para ler a palavra de Deus, para orar juntos, né? Você pode ter um momento só, mamãe e filhinho, que não seja a família toda reunida. Você pode, se tiver tempo, né, toda vez que você for fazer uma refeição, os puritanos também faziam muito isso. Eles tinham a Bíblia ali, ó, em cima da mesa. Toda vez que eles iam fazer uma refeição, eles abriam um trechinho. É aproveitar cada pequena oportunidade. A gente não aproveita cada pequena oportunidade que a gente tem para conferir o Instagram e para olhar o WhatsApp. Não é assim que a gente vive nessa geração? Você não está fazendo nada. Eu tenho 10 minutos até o papai chegar. Eu vou olhar no celular. Por que eu não aproveito esses minutos? Bora ler um trechinho da palavra de Deus. Bora ler mais um pedacinho do livro que nós estamos lendo juntos. Então a gente precisa pensar nisso e propositalmente fazer isso, né? Nós podemos também ajudar a preparar os nossos filhos para o dia do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Nós precisamos também ajudá-los a aplicar os sermões que eles ouvem no domingo, saber o quanto eles estão entendendo, as dúvidas que eles têm. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. E uma prática que tem sido esquecida totalmente em nossos dias, que é a prática do culto doméstico com toda a família. Isso tem sido abandonado. Pra vocês terem uma ideia, esses dias uma moça chegou para mim e falou assim: posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tenho uma filha de 3 anos. Com que idade você acha que eu já posso começar a fazer o culto doméstico com ela? Falei: oh, meu bem, você perdeu 3 anos. Você já perdeu 3 anos. Porque a ideia dela era que culto doméstico era só uma coisa quando a criança pudesse falar no seu nível. Na verdade, o culto doméstico é um momento da família, não é um momento para a criança. A criança vai se aproveitar nesse momento, mas o culto doméstico é um momento para a família inteira. Eu conheço mães que fazem isso. Dá banho, escova o dente, bota pijama, põe todo mundo na cama, deixa meia luz e vai ler texto bíblico para fazer o culto doméstico com eles. Depois do 2º versículo, todo mundo já dormiu e ela sai feliz da vida. Faz isso com outra história. Ou faz isso até com histórias bíblicas em outro momento. Mas o culto doméstico é um momento onde eles têm que estar alertas, porque é um momento de ensino formal das Escrituras, né? Então é bom que esses momentos sejam momentos constantes. Eu sei que é muito difícil. Eu sei. A minha casa era uma casa muito agitada, com muitas crianças, e a gente acha que eles vão ficar mais velhos, vai ficar mais fácil. Não vai, porque aí cada um tem um compromisso diferente, cada um tem uma hora diferente, um trabalho da escola diferente para fazer. Difícil você conseguir. Mas o conselho que eu sempre dou às mães é que vocês não tenham alvos grandes demais.
Melhor a gente ser constante, um pouco, do que a gente fazer um planejamento de um culto doméstico de 45, 50 minutos que dure 2 dias. E depois a gente desista, porque a gente não consegue mais. Então, cada família vai sentar e vai planejar. Entendam a necessidade disso, de você reconhecer que precisa haver esse momento e você se planejar para isso. Então, qual é o melhor horário para a sua família? Para o seu marido e para os seus filhos? Como é que a gente pode achar um momento que seja adequado, cada um com as suas necessidades e com as suas demandas da casa? Se você não consegue fazer meia hora, faça 15 minutos. Se você não consegue fazer 15 minutos, faça 10, mas faça todo dia. Se você não conseguir fazer todo dia, faça a maior parte dos dias da semana. Se você passar 2 semanas sem fazer, sempre retoma. É igual dieta. A gente não pode simplesmente chutar o pau da barraca, como diz, e nunca mais fazer dieta porque eu não consigo fazer dieta. Tudo bem, eu chutei o pau da barraca, ok, me perdoa. Hoje eu já comi aquele bolo do chá de panela que eu fui hoje, misericórdia, que bolo bom. Já comi. Já saí da dieta. Amanhã eu não vou sair de novo. Amanhã eu vou voltar a ficar boazinha. Então, se você não conseguiu fazer o culto doméstico essa semana, não pense, eu sou um fracasso mesmo. Eu nunca vou dar conta de um culto doméstico. Faz amanhã. Se planeja. Peça ajuda do seu marido para te lembrar. Lembre ele se ele for esquecido da história. Um precisa incentivar o outro, mas nunca deixe de fazer. E aí eu gosto de contar algo que aconteceu com a gente, na nossa família. A gente sempre lutou com isso. É sempre uma luta. Porque quando você está ali bonitinha no ritmo, todo dia no doméstico, 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês, uma semana você faz só 2 vezes, na outra você faz uma vez só, na outra você... Eita, tem 3 semanas que eu não faço culto doméstico. Gente, vamos voltar a fazer o culto doméstico que está acontecendo aqui em casa? A nossa vida foi essa luta. E um dia eu vi o meu filho, um dos meus filhos, falando com uma outra pessoa. Lá em casa nós fazíamos o culto doméstico todos os dias, nós nunca deixamos de fazer o culto doméstico. Aí eu falei, e foi. Que casa foi essa que não foi a minha? Aí eu falei, como assim todo dia? A gente falhou muito. Ele diz, falhou? Mas eu não me lembro. Olha que incrível. A constância, mesmo que errando e tendo que voltar, fez com que na mente dele a ideia fosse que nós nunca deixamos de fazer e que fizemos todos os dias da nossa vida. Glória a Deus! Né? Que bênção! Que isso foi tão impactante para a vida dele. Eu sei dos nossos erros nessa área, né? E quanto nós somos negligentes muitas vezes, né? Mas olha que coisa incrível, foi criado um hábito, né? E isso é muito importante. Então é bom que no nosso culto doméstico a Bíblia seja lida. É importantíssimo os nossos filhos terem contato com a leitura da Bíblia, gente. Se você for dar ouvidos ao que o povo fala por aí, a criança não entende. Você só pode falar com a criança o que ela entende. Sabe quando você vai ler a Bíblia para ela? Quando ela tiver 20 anos. Então guarda, esquece a Bíblia e não... Porque a gente não entende muitas vezes, não é? Tem palavras difíceis, tem contextos difíceis. Mas ou a gente crê que a Bíblia é a palavra viva e eficaz do próprio Deus falando, ou a gente não entendeu nada, não é? E a gente não pode roubar esse benefício dos nossos filhos. Então alguns pais, eles falam comigo, mas você lia a Bíblia com eles quando eles eram pequenininhos? Claro! É claro que a gente tinha também um momento de contar as histórias na linguagem deles, né? Fazia lá o muro de Jericó com dominó, né? Fazia aquelas representações com os bonequinhos. A gente fazia isso também. Contava as histórias de uma forma que eles pudessem entender. Mas a leitura da palavra, para abrir a palavra de Deus e falar, sim, isso agora nós vamos ler a Bíblia. A palavra de Deus vai ser lida agora. Que impressionante poder tem isso sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa, é claro, porque é a palavra de Deus. Então é bom que no culto doméstico nós nos planejemos para que tenha a leitura bíblica, breves explicações daquele texto na linguagem dele, ou naquilo que ele pode entender, breves explicações. Minha gente, não vai pregar 40 minutos, breves explicações. É bom que tenha a catequese, né?
O ensino de catecismos, cânticos e orações é um momento precioso de você ensinar os seus filhos a orar pelas necessidades da igreja. Faça uma listinha. Segunda-feira a gente ora pelo presbítero tal. Terça-feira a gente ora por fulano que está doente. Quarta-feira a gente ora por ciclano. Para que ele se envolva com a vida da igreja também, para que ele conheça as necessidades do campo missionário, de pastores amigos que estão procurando campo, estão passando por dificuldade, desde pequenininhos, desde novinhos. E é o momento também de orar por eles. Isso é muito importante. Os nossos filhos saberem que nós oramos por eles. Spurgeon diz que se lembrava de sentir as lágrimas de sua mãe caindo nele, enquanto ela orava por ele. Que coisa, que poder incrível de marcar a alma de um filho, quando ele sabe que a sua mãe zela e clama a Deus pela salvação. Que coisa incrível. Diz que ela dizia assim: ó Senhor, tu sabes se essas orações não serão respondidas na conversão de Charles, pois serão estas petições que darão testemunho contra ele no dia do juízo. E a lição não foi desperdiçada por seu filho. Ele dizia que isso era algo que fazia o coração dele pulsar. Então, é também no momento de orarmos por ele, orarmos com eles e orarmos por eles. Então, como dizia um puritano, antes de tudo, ore. E depois de ter feito tudo, ore. Então, a nossa oração por eles é algo extremamente importante. E por fim, nós precisamos ser exemplo de piedade. Não adianta nós estarmos vitalmente envolvidos com a evangelização deles, ensinando as coisas para eles, ensinando-os a decorar textos bíblicos inteiros, fazendo com que eles entendam as parábolas, explicando os textos do Antigo Testamento, fazendo relações dos textos do Antigo Testamento com Cristo, Cordeiro Pascal, se nós não vivemos uma vida de piedade. Então, qual é a importância que a devoção particular, familiar e pública tem nas nossas vidas? O quanto nós amamos o dia do Senhor, o quanto nós amamos a igreja de Cristo. Nossos filhos estavam vendo isso em nós? Como é que nós reagimos durante as provações? Quando Deus nos disciplina severamente, se nós murmuramos, reclamamos, pecamos com a nossa língua, nossos filhos estão aprendendo o Evangelho também com a nossa vida. Com que estima e honra nós temos falado do nosso pastor, dos nossos líderes e dos nossos irmãos na frente dos nossos filhos? Será que os nossos filhos têm percebido a importância que o reino de Deus tem para nós? Lembra lá de Deuteronômio 6? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí sim, tu as inculcarás a teus filhos. Em todos os relacionamentos da vida, necessitamos de uma grande medida da graça de Deus para executar muitas das várias obrigações e dos deveres relacionais. Mas dificilmente precisamos de mais graça divina do que para ser pais e chefes de família. Ter filhos a nosso encargo para serem criados para Deus e para a glória eterna em seu reino é certamente uma situação de alta responsabilidade, cujos deveres não são desempenhados sem grande sabedoria, diligência e piedade. Só a graça de Deus para fazer com que nós, pecadores tão miseráveis, consigamos ensinar o Evangelho da graça de Deus para os nossos filhos de maneira diligente. Só Deus para ter misericórdia de nós. A Susan Hunt, naquele livro que eu disse a vocês, ela diz: na proporção em que possuímos fé e piedade, ficaremos preocupados com a salvação de nossos filhos e faremos incessantes e abundantes as nossas orações, nossas instruções e nossas admoestações, para que possam ser levados a renunciar às vaidades do mundo e a colocar em Deus a sua esperança. Então, nós precisamos cuidar, né, nós falamos hoje de manhã, de nós mesmos, do nosso coração. E nós precisamos
a partir do momento que nós entendemos o Evangelho e vivemos o Evangelho, fazer com que os nossos filhos entendam e vivam o Evangelho. E isso é trabalho, viu? Não vou enganar você que não teve filho ainda. Isso é trabalho. Isso é muito trabalho. E isso demanda não só trabalho físico, mas isso demanda muito choro. Você que não teve filho ainda e acha que já chorou na vida, querida, vou te contar, tu não sabe o que é chorar não. Tu não sabe o que é chorar não. Tu não sabe o que é chorar com um filho. Você não sabe, e você que tem filho pequeno, vai piorar. Você não sabe o que é você olhar para um filho de 9 anos, que já entende muita coisa, que já sabe muita coisa a respeito do Evangelho, e você confrontá-lo com o pecado e ele olhar para você com frieza. Isso corta a alma de uma mãe. Quando você olha para ele, você sabe que ele entendeu tudo que você está falando, mas ele não está nele. Sempre na vida de mamãe tem esse momento que você entra em desespero e você pensa, meu Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas nesse ponto aqui eu não posso ir adiante, porque eu não tenho como tocar a alma dele. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. E glória a Deus por isso, né, gente? Porque se dependesse de nós, a gente estava roubado, porque nós somos falhos com o nosso exemplo e com a nossa diligência. Nós somos muito falhos, né? Então, glória a Deus que depende dele e que ele está vitalmente interessado na salvação dos nossos filhos, por causa da sua própria glória e por causa da sua igreja. E antes de terminar, eu quero ler para vocês uma oração de um pastor chamado Alexander White, nascido no Reino Unido em 1836. E que essa seja a nossa oração para com os nossos filhos. E quando eles casam, não termina não, viu, gente? Porque agora a gente tem que orar pelo marido, pela esposa dele, pelos netos que nascem. A lista de oração só cresce, né? E colocá-los diante do Senhor é mais uma necessidade maior ainda, porque eu não estou mais com eles todos os dias, eu não posso mais influenciá-los. Eu já fiz o meu trabalho e entreguei. Então agora a gente continua orando, continua intercedendo por eles, para que o Espírito Santo de Deus os mantenha firmes e fiéis. E esse pastor Alexander White, ele orou uma oração que deve ser a nossa. Ele diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, dá-nos uma semente que esteja junto de Ti. Prostrai-nos a nós mesmos e nossas famílias com eterna pobreza, se de outro modo não estiver junto a Ti. Ó Deus, dá-nos nossas crianças, dá-nos nossas crianças. Pela segunda vez e por um nascimento muitíssimo mais sublime, dá-nos nossas crianças para estarem ao nosso lado em Tua Santa Aliança. Pois teria sido melhor que jamais tivéssemos sido a noiva. Teria sido melhor se tivéssemos ficado assentados por todos os nossos solitários dias, a menos que venham a estar junto de Ti. Mas Tu, ó Deus, Tu és um Pai e tens em Ti o coração de um Pai. Ouça-nos, portanto, por nossos filhos, ó nosso Pai. Em tempo e em fora de tempo, não subiremos ao nosso leito, não daremos sono aos nossos olhos, nem deixaremos toscanejar nossas pálpebras enquanto não estivermos junto a Ti, nós e nossa semente. Que essa seja a nossa oração, o nosso clamor ao Senhor. Que sejamos constantes em pedir ao Senhor que traga os nossos filhos junto a Ele. Porque, como diz o João nesse livro, Ensinando o Evangelho aos Filhos da Aliança, que eu usei várias vezes aqui, ele escreveu uma carta para o seu filho antes dele ir embora de casa. E ele diz: eu te passei todas as verdades do Evangelho, né? Parafraseando o que ele diz. Eu e sua mãe te ensinamos a amar ao Senhor, a temer ao Senhor. Nós fizemos tudo o que nós podíamos com as nossas falhas. E ele diz: veja, pois, que no último dia, todas essas orações, todo esse cantar de hinos, todas as leituras bíblicas que fizemos, não seja levantado contra Ti no dia do juízo, e que, estando nós à Sua direita, tenhamos que ver-te à Sua esquerda.
Então, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos falar isso para os nossos filhos. Jogar a responsabilidade para eles, porque a nossa foi cumprida, a nossa foi feita. Que o Senhor nos dê essa graça de ter os nossos filhos junto a nós. Não há alegria maior. Eu vou dizer a vocês, não existe alegria maior do que ver seus filhos temendo e amando ao Senhor. Não existe nada nessa vida que se compare a isso. E que o Senhor nos conceda graça de vermos a nossa geração e a geração seguinte temendo e amando ao Senhor. Vamos orar? Obrigada, Pai, por tão farta exortação na Tua Palavra, quanto aos ensinos que devemos dar aos nossos filhos. Obrigada porque é o Senhor mesmo que requer os nossos filhos para Ti. Senhor, às vezes eu fico pensando, enquanto o Senhor Jesus esteve aqui nesse mundo, o próprio Deus homem, andando por essa terra, tendo sido deixado a sua glória, tendo sido feito homem, esteve aqui. E às vezes eu gosto de pensar como seria se eu morasse por ali, se eu tivesse os meus filhos ali, na alegria que eu sentiria em levá-los para ver o Senhor, em que o Senhor tocasse nelas, em que o Senhor interagisse com elas. E, ó Deus, nós podemos fazer isso todos os dias através da Tua Palavra. E muitas vezes nós negligenciamos isso, a palavra viva e eficaz do Senhor. Às vezes nós negligenciamos o trazê-los à Tua casa para ouvirem a palavra por um ministro fiel. Às vezes nós esquecemos de falar das Tuas verdades para eles. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos perdoa quando nós somos negligentes a esse ponto. Nós te agradecemos porque mesmo com as nossas falhas, o Senhor tem sido misericordioso com a nossa geração. E o Senhor tem trazido para junto de si os nossos filhos. Pedimos que a próxima geração também seja assim. Ó Deus, salva os nossos filhos, ó Deus, e que essa igreja e as igrejas representadas aqui cresçam cada vez mais e cresçam de uma maneira firme e sólida, com filhos de crentes que continuam nas igrejas e que continuam trazendo mais filhos para a igreja. Que a nossa geração não se perca, meu Deus. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.